E é isso que vai dar. É isso que está em jogo no Brasil hoje, concordo. A análise é essa mesmo. A gente está vendo, né, quando os tucaninhos que fizeram L, logo depois, com as falas do próprio Lula, do Haddad, falaram: eu estou com medo, eu tenho medo, né? Eles estavam demonstrando que a coisa ia por um caminho que poderia levar a essa deterioração muito acentuada rapidamente, né? E, de fato, peitar a autonomia do Banco Central, que é um capítulo à parte, né? O que você tirou disso? Porque não ia passar no Congresso. Eu acho que ele criou uma cortina de fumaça, um bode expiatório, para justificar problemas eventuais, porque o Lula não acha que vai conseguir reverter essa conquista do governo Bolsonaro. E foi do governo Bolsonaro. Tinha discussões já acontecendo no Congresso, Concretizou. mas é uma, assim Quem como executou? a reforma previdenciária. Sim, quem Né? executou Não foi o Bolsonaro. Rodrigo Maia que fez a reforma. No governo Temer tinha uma proposta de metade daquela economia em uma década e tudo. Então, é isso que está em jogo. Nós vamos ver agora, né? Eu nunca subestimo a capacidade dessa turma de fazer lambança. Mas eu concordo com Não, e você. eles estão indo com muito mais sede ao pote do que foram em 2003, porque o mundo vivia mais ao centro em 2003. Quando o cara vira e fala assim, eu não quero nem saber, eu vou botar Simone Tebet e Haddad para comandar a economia, teto de gastos é o escambau, ele já mostra que ele não veio com cartão brasileiros, tripé macroeconômico, e é engraçado, porque a Miriam Leitão, que era grande defensora dessa porcaria toda, também rasgou. Não, mas a Miriam Leitão disse que o Bolsonaro não ter subido o preço da gasolina era para atender aos ricos que tinham carrões. Exato. E agora ela diz que subir o imposto, que consequentemente vai subir o preço, é bom, porque é um imposto para poupar a questão ambiental, social, e quem paga é só o rico que tem carro. Quer dizer, olha, a Miriam Leitão é um caso à parte, né? Dá para falar bastante. Dá para falar bastante, mas na verdade eu acho que isso é quase uma brincadeira, mas para um debate mais sério, porque a gente colocou nesse grupo do sistema, e é um grupo importante, não dá para menosprezar. Ainda tem muita casa neste país ligada nesta porcaria de emissora, que é a Globo. A Globo teve influência nessa eleição. A Globo faz um jogo sujo, um jogo pesado. Então, a gente falava da importância da Globo News, da Jovem Pan, e a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. A Jovem Pan chegou pela primeira vez na história a ameaçar a liderança da Globo News. O que significa que, não importa qual o impacto que você pense que a Jovem Pan teve, a Globo News era mais. Era mais. E isso a Globo News. A Globo aberta. Imagina a Globo. Então não dá para menosprezar, não dá para brincar com esse troço. Não, um programa líder da Jovem Pan, o Pingos nos Is, num dia normal bom, ele tinha alguma coisa com 1 milhão e pouco de espectadores. E era o programa de opinião, de notícias mais... Isso é 1 ponto e pouco de Ibope, não é isso? 1,2. Então a Globo chega a ter 20 e tantos, Exato. 30. O Jornal Nacional tem 20 e poucos milhões de espectadores. É isso. Então, e não adianta. E não adianta, porque continua tendo. Já teve muito mais? Já teve muito mais. Era uma parcela muito maior da população? Era. Mas hoje ainda tem um impacto absolutamente gigantesco. E as pessoas precisam entender isso. E principalmente quando você não tem contraponto. Eu acho impressionante, não vou entrar no Jovem Pan aqui, que uma emissora tenha surgido em um ano e se tornado líder de audiência em algum momento. Mas ainda assim, o tamanho dos caras é gigantesco. É um transatlântico, isso não muda da noite pro dia. E que eu vou te fazer uma pergunta agora, Paulo, em relação a isso especificamente. Você que é mais próximo do presidente, do ex-presidente do que eu, ele errou na postura com a Globo? Eu pergunto isso porque eu ouvi de um advogado de São Paulo, cara que pensa como a gente, tudo. Ele me falou, Rodrigo, faltou um pouco de pragmatismo. Não teve que compor em algum momento com uma ala do centrão do Congresso para não ser empichado, para ter governabilidade? Por que declarou essa guerra de peito aberto à mídia e não azeitou um pouquinho a máquina porque é o que é? Ou você enterra, ou declara guerra achando que pode ganhar e aí vai para jugular, ou joga um pouco o jogo. E o jogo é abrir algumas torneiras e não sair de bilhão para 20 milhões em 1 ou 2 anos. Então, a pergunta que eu faço é a pergunta que eu recebi. Depois eu conto minha resposta, se for o caso. Mas assim, você acha que o presidente errou? Porque eu já ouvi análises de que ele abriu muitas frentes de batalha. Isso não é uma coisa, militarmente falando, é muito inteligente, muito estratégica. Você tem que escolher prioridades. Os recursos são escassos. Escolhe 2 ou 3 inimigos prioritários e vai
pra jugular. Quando você declara guerra a todo mundo se une contra você. Então, A resposta é: eu acho que o presidente errou, mas não da mesma forma que o seu amigo pensa. E o raciocínio é esse mesmo, de abrir muitas frentes. Só que você tem que escolher quais frentes você quer lutar. E quando o presidente Bolsonaro assumiu, eh, a minha sugestão ali naquele momento foi: compõe com o Congresso, destrói o establishment juristocrata. Só que naquele momento, a gente está falando aí de 2019, o establishment juristocrata foi quem tinha levado o Bolsonaro ao poder. Indiretamente, mas sim, tanto que o maior nome desse establishment juristocrata, que era o Sérgio Moro, virou ministro sim, da Justiça. o lava-jatismo tinha uma relevância muito grande. Claro, mas é que as pessoas não enxergavam que o lava-jatismo era ativismo judicial que nos interessou para destruir um inimigo naquele momento. O que significa que você pode até ver um dragão que tá ali devorando o seu inimigo, mas você não pode esquecer que ele é um dragão. E que, naquele momento, eu já via o perigo, porque eu vi o perigo daqui. Eu vi o perigo da juristocracia nos Estados Unidos, onde os grandes opositores dos juristocratas são os conservadores originalistas e textualistas. Então, eu falava, compõe com o Congresso brasileiro é uma puta. Congresso brasileiro é fácil de comprar, não estou falando de corrupção, não. Eu estou falando de carinho. A forma, eu juro para Sim, você. vanity strip. O que tem ali de gente que ficava doida só por tirar uma foto do lado do Bolsonaro. Mas você, olha, se conversar com congressista, depois que você começa, esse é bacana da minha experiência de vida, que eu já tive lá assessorando parlamentar. Mas então permita-me só discordar que não é uma puta. É uma mulher fácil. Porque a puta cobra, é uma piranha. É uma piranha. O Congresso é uma piranha, porque a puta cobra. Tem puta e tem piranha dentro do Congresso. Tá? Tem os dois. Mas você consegue comprar a maioria sendo só piranha. Só piranha. Só as piranhas você consegue comprar a maioria. Então, a resposta para essas coisas é: briga com quem você precisa brigar, porque existe um raciocínio equivocado desse teu amigo. É a ideia, e equivocado de boa parte das pessoas no governo. Eu uma vez tive esse bate-papo com o meu querido Mário Frias e com o Porciúncula, com o Felipe Pedri. Eu tive um bate-papo até numa live com eles, onde eu falei o seguinte: claro que uma parte da revolta dos artistas tem a ver com Lei Rouanet, etc, etc. Mas o problema é que o corolário diz o seguinte: se você liberar dinheiro para os artistas, eles vão apoiar o Bolsonaro. Não. Se você liberar dinheiro para a Globo, ela vai apoiar o Bolsonaro. Não. É impossível compor com essa gente. Concordo. E com quem é impossível compor, a estes, você tem que, dentro da forma da lei, porque a guerra ela tem que ser travada por nós conservadores de forma justa, né? Usando até a doutrina católica, agora que você é católico, doutrina católica. Eu sempre fui, só me reencontrei. Guerra justa. Você precisa entrar em guerra. Quando você vê um mal que é infreável e com o qual você não consegue compor, você precisa entrar em guerra. E você não vai usar armas nucleares, você não vai usar guerra química, você não vai torturar o inimigo, você vai lutar a guerra de forma justa. Mas você vai destruir o seu inimigo. Então a minha resposta é sim, o Bolsonaro errou na conduta com a Globo. Errou em não destruir a Globo completamente. Porque é necessário para o Brasil que a Globo seja destruída. E eu quero ser absolutamente claro aqui, Rodrigo. Eu não estou falando de fechar veículo de imprensa, de calar jornalista. Não, eu estou falando que existiam, e dá pra gente entrar numa live profunda sobre isso, existiam formas de você destruir o mal que é a Globo na forma da lei. Eu gostaria, uma boa pergunta, que eu até fiquei de fazer ao presidente, de repente faço, vou estar com ele, se Deus quiser, nos próximos dias, por que cacete ele prorrogou a concessão da Globo no final do governo? Precisava ter feito isso? Talvez num afã de que fosse receber algum Não pode ser. carinho, não pode ser. Iam poupá-lo um pouco. Não pode ser. Mas é ingenuidade. Se foi, é ingenuidade. Se for isso, é